Olá, minha galerinha do oitavo ano. Boa tarde para vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos mais uma das nossas aulas, né? Enquanto não se organiza tudo, vamos dar continuidade às nossas aulas online, né? Gravando nossas aulas, vocês se esforcem daí, que a tia Osana se esforça daqui. E assim vamos botar o Brasil para ir para frente, né? Já estão com o livro de vocês, a nossa ferramenta, não é isso? Eu gostaria que vocês, na aula passada, gente, lembra que a gente fechou o capítulo 2, né? Que era falando sobre a distribuição da riqueza no mundo. Hoje a gente vai dar continuidade a um capítulo semelhante ao capítulo 2. Ele tem como título o sistema socioeconômico. Esse sistema socioeconômico, ele vai falar sobre o que, tia Osana? Como eu sempre gosto de fazer a introdução, né, do capítulo que a gente vai trabalhar, esse sistema socioeconômico, ele vai falar sobre capitalismo. Qual seria esse capitalismo? O giro da comercialização, a distribuição dos produtos, que é chamado exportação ou importação de produtos, certo? Nesse capítulo, que tem o título como o Sistema Socioeconômico, ele vai falar sobre, já que é um comércio, capitalismo mundial, né? Tá falando sobre esse giro do comércio mundialmente, né? Então tem como subtítulo o mundo dividido. Essa divisão, a questão de quê, gente? Da organização, né? Como será essa organização? Vamos ver aí do que fala sobre esse sistema. Ele vai falar sobre as constantes reinvenção do sistema capitalista, o desenvolvimento do capitalismo, as mutações capitalistas, o capitalismo comercial e o capitalismo industrial, né? Dividido esses dois tipos de sistema, que é o capitalismo comercial e o capitalismo industrial, está falando das pequenas e grandes empresas. O comércio comercializado, como a gente faz no dia a dia, como a gente compra o quilo de alimentos, né? Os alimentícios. Já o capitalismo industrial está se referindo às grandes indústrias, certo? Na página, bem no início do capítulo, eu gosto sempre de mostrar, na página 70, gente, onde ele fala o mundo dividido, organizado. Se vocês observarem no livro de vocês, na página 70, ele faz toda essa definição dessa organização em relação ao comércio, né? A comercialização, o sistema capitalista, né? Socioeconômico. Ele vai falar como foi feito esse desenvolvimento do capitalismo. Ele vai falar um pouco sobre feudalismo, o que seria o feudalismo, qual o objetivo do feudalismo em relação na política econômica. E ele ainda cita o período desse acontecimento, desse capitalismo, deste desenvolvimento capitalista, por volta do século XVI até os dias atuais que estamos hoje. Certo, galerinha? Eu pedi que, na aula anterior, quando a gente terminou de fazer a correção, eu pedi que vocês já dessem uma olhada nesse capítulo, para vocês compreenderem melhor, certo? Vocês vão ler da página 70 até a página 74, aliás, até a página 73, para vocês compreenderem exatamente o assunto que a gente vai trabalhar, sobre o sistema socioeconômico. Aí ele fala sobre essas mutações capitalistas, ele vai falar sobre como era feito esse desenvolvimento do capitalismo, qual seria a melhor forma desse desenvolvimento para que tivesse um desenvolvimento melhor, né, em relação ao capitalismo comercial e ao industrial, que são esses dois temas que subtema que a gente vai trabalhar em cima do tema, o sistema socioeconômico, certo, gente? Aí, como eu sempre gosto de fazer com vocês, a gente dá uma lida, em seguida dá uma revisada, para a gente saber, compreender melhor o que isso significa, o que seria esse sistema socioeconômico.
ele abrange todo o desenvolvimento, todo o capitalismo, né? Aí, como eu sempre gosto de fazer, eu faço uma pequena atividadezinha, aí dessas 3 páginas, que foi da página 70 a 73, vocês façam uma leitura, aí vocês vão responder essas 5 questõezinhas que a tia Osana passou, certo? Eu vou falar para vocês quais são as 5 questõezinhas. A primeira, o que é o sistema capitalista? Vocês observam lá na página 70, da 70 a 73, que ele diz a definição total do que seria o capitalismo. Na questão de número 2, você vai falar um pouco sobre o feudalismo, que também se encontra entre a página 70 a 73. Ele vai dizer todinho o que seria esse feudalismo, o que abrange o feudalismo, certo? Então, a questão de número 2 seria para você falar um pouco sobre o feudalismo. Na questão de número 3, você vai escrever as mudanças, você vai escrever as mutações capitalistas. Na página 72, ela tem dizendo a definição de cada uma delas, dessas mutações capitalistas. A questão de número 4, gente, você vai dar a definição do que é o capitalismo comercial e o capitalismo industrial, certo? Entre a página 70 a 73, vai explicar bem direitinho. Você faz a leitura e em seguida o exercício vocês compreendem, certo? Questão de número 5, que só são 5 questõezinhas. A pergunta é, qual era o objetivo das grandes navegações? O que faziam as grandes navegações? Entre a página 70 a 73, também fala o que seria, como era feito essas grandes navegações, né? E qual era o objetivo? A pergunta é, qual era o objetivo das grandes navegações? Certo? Eu vou colocar só essas 3 páginas, vocês vão ler com bastante atenção e responder essas 5 questõezinhas, tá bom? Aí na próxima aula a gente faz a correção dessas 5 questões e damos continuidade ao capítulo 3, né? Que tem como título o sistema socioeconômico. Ok, galerinha? Por hoje é só isso. Lerem com bastante atenção e respondam o exercício. E até lá. Cheiro, bons conhecimentos.